Olha, depois de ser chamado de Gagá pela ex-colega de trabalho, Juliana Morrone, em áudio vazado pela internet, o jornalista Alexandre Garcia finalmente deu a sua resposta no seu canal do YouTube ontem e afirmou que máscaras caem. Vamos ver o trecho do vídeo do jornalista Alexandre Garcia em resposta à sua colega Juliana Morrone. Ela afirma que ele foi diretor daqui toda a vida. Gente, eu tive lá 32 anos. Eu nunca fui diretor. Chamava-se editor regional quem comandava a redação, o jornalismo. Foi durante 5 anos, de 1990 a 1995. 5 anos, em 32 anos. Uma outra coisinha é que, quando eu botei a mensagem a que ela se refere, leu, depois da entrevista da Regina Duarte, em solidariedade à Regina, eu botei a mensagem dizendo que eu pensava que a CNN seria uma alternativa, mas ficou igual. Né? Mas eu não disse, eu não citei nenhuma emissora. Né? Não citei nenhuma emissora. Eu gostaria de esclarecer, sim, em outro ponto ali, que está meio risível até, mas, enfim, é bom esclarecer, né? Que eu cobro pouco, sim, para empresas pequenas da minha cidade, Brasília, que me chamam para ser mestre de cerimônias de alguma inauguração, um aniversário da empresa, né? Inclusive a vidraçaria. Eu não tenho nenhum preconceito contra vidraceiro, né? E aí eu acredito que é uma espécie de participação minha no estímulo a essas empresas. E aí eu cobro alguma coisa simbólica. E não cobro do serviço público, porque é dinheiro do público, é dinheiro seu, né, do contribuinte. Né? E se você me perguntar como eu recebi tudo isso, eu digo que foi com um único sentimento, o de surpresa. Né? Surpresa porque fomos colegas, né? Fomos parceiros em programas. Fomos parceiros. E até hoje, né, nos encontramos na missa de domingo, né, inclusive na fila da comunhão. E aí, quando eu vejo que eu sou qualificado como ridículo, como gagá, e que eu causo revolta a ela, eu vi que eu fui excomungado. Né? Mas, enfim, a gente está em tempos de ter que usar máscara. Às vezes se usa máscara por tanto tempo que ela se esgarça e cai. Eu disse aqui ontem que ele ia dar uma resposta elegante, mas uma porrada segura, e foi o que ele fez. A pena é que a gente tá no Covid e eles não vão se encontrar na missa de domingo, na fila da comunhão. Porque eu imagino o constrangimento dessa mulher. Eu acho que ela não vai. Não, ela não vai mais. Ela já não vai. Ela tem que mudar de igreja. Na verdade, tanto ela como o Camarote sumiram do Twitter. Depois desse vazamento. Sumiram, literalmente. Mas ele, inclusive, ele dá uma amenizada grande com o Jéssica Camarote. Dá uma amenizada. Mas a coisa foi tão constrangedora que tanto ela como o Gerson Camarote, que foi ali só um coadjuvante, na realidade, ele não falou nada disso. E não eram colegas de bancada? E não eram colegas de bancada e tal, não sei o quê. Mas ela realmente desapareceu do Twitter. E era bem ativa no Twitter. No final, quando ela fala bem assim, ele fala que estamos numa época de uso de máscaras e tal, e algumas pessoas, de tanto usar máscara, elas se esgarçam e aí elas caem, fazendo referência a Juliana Morrone. Aí ele complementa, porque no final do vídeo ele diz bem assim: e de resto, pra mim, o que ficou foi só fuxico, fofoca. Não tem nada pior, não tem uma ofensa maior para um jornalista do que ser chamado de fofoqueiro. E ali fofotrica é horrível. E ficou muito feio, por mais privada que fosse a conversa. A resposta do Alexandre Garcia reacendeu o assunto que estava caindo. Na hora em que ele publicou que ia dar uma resposta, na noite de ontem, a hora tal, já criou-se a expectativa.
ficou ainda pior para a Juliana Morrone. Ele deu uma indireta também que ela cobrou do Senac, de duas coisas aí. Isso. E ele não. Ele não cobra de órgão público. E ele não cobra de órgão público. Ele falou sobre a CNN. Não, ele disse. Inclusive, eu vou agora lá fazer um programa. Ela disse que eu não fui chamado pra CNN. Talvez sim. Talvez ele não tenha saco. Eu fui chamado de ter mais um compromisso diário. Não, e ele deve estar ganhando uma baita grana no seu canal no YouTube. Pois é, com certeza ele está ganhando 10 vezes mais do que ele ganhava na Globo, do que ele poderia ganhar na CNN. Então, assim, não é uma questão de emprego aí. Ficou feio para jornalista, ficou horrível para quem vazou o raio. Será que vai ter desdobramento para Juliana Morrone, hein? Não, eu acredito que contra ela não vai ter algo como o William Vac, porque estamos falando de um caso contra uma pessoa só. Se fosse um caso contra uma coisa mais... Não, ela é da esquerda, né? Jamais. Esse pessoal da esquerda... Ela... dizer que Juliana Esse jornalista tudo da Rede Globo, todos são esquerdistas. Então, ela pode lacrar. Esse pessoal da esquerda pode. Eles podem... Pessoal da esquerda tem passe livre para dizer qualquer coisa. Eles não estão sendo... não está sendo cancelada, não. Essa história de que fulano é porque é lacradora. Isso já é até um argumento raso. É partir do princípio de que as pessoas podem fazer qualquer besteira. Não, contra fulano não vai acontecer nada porque é da esquerda. Não, mas o grau de articulação dessa turma é muito maior. E pro pessoal, por exemplo, se fosse Alexandre Garcia, que fosse um cabo de 50 anos, como ela deve ser de 45, 50, 55 anos, falando de uma pessoa de 80 anos, chamando de gagá. Meu amigo, você chamar qualquer pessoa de gagá, se eu chamar uma pessoa de gagá aqui no rádio, estoura uma crise mundial. Não tem dúvida. Agora, ela pode, chamou ela e Regina Duarte. Você vê que Zé de Abreu, o que Zé de Abreu disse com Regina Duarte. Zé de Abreu foi duramente criticado. Duramente não, foi não. Se fosse Olavo de Carvalho ou outra pessoa, aí seria duramente criticado. Foi rasamente criticado. Não, eu acho que tá havendo aqui as perspectivas das bolhas, porque, pelo menos, quando eu lembro que a baixaria que ele promoveu contra a Regina Duarte uniu gente de todos os polos para escrachar o que ele tinha feito. Tanto é que ninguém ficou brigadinho com ele, não. Ninguém ficou. Todo mundo falou muito bem en passant, para não ficar. Dinarte, essa proibição só tem para um lado. Juliana, ela vai ficar 30 dias de férias ali, tudo, vai por ali, depois volta, tranquilo, não tem problema nenhum, não. E o que é mais que certo, ela só é uma má colega você não deve confiar, só isso. Porque ela hoje, ela tá ali com o Gerson, amanhã ela vai meter o pão de Gerson. Mas tirando isso também, não vejo nada demais não.